vamos pegar aqui um outro exemplo fictício. A nossa opção seguinte ali, se a gente voltar, vocês vão ver que ela não está disponível para te marcar. Então, ali, ó, limitar avos ao período de cálculo. Por que ela não está disponível? Vamos voltar para o sistema aqui, ó. Se eu marcar aqui em cima prescrição de verbas quinquenal, eu estava desmarcado. Eu venho e marco. Quando eu marco prescrição de verba quinquenal, ela aparece opção para mim limitar. Limitar avos ao período de cálculo. Se eu desmarcar, ela sai a opção. O quadradinho não fica disponível. De novo. Se eu marcar prescrição quinquenal, ela deixa aberta a opção limitar avos. Se eu desmarcar prescrição quinquenal, ela não deixa aberta a prescrição, a limitação de avos. O que quer dizer que quando tu tem prescrição, tu pode decidir se tu quer limitar os avos ao período de cálculo. De novo, se tu tem prescrição, tu marcou tem, ela abre a opção limitar avos ao período de cálculo. E mais como abrir, ela abre a opção e deixa desmarcar. Ela marcou a prescrição, ela abre a opção limitar avos ao período de cálculo, deixando desmarcado. Vamos entender o que quer dizer isso lá no nosso PowerPoint. Bom, a regra base utilizado em quase como unanimidade na Justiça do Trabalho é esta que está em itálico. A prescrição quinquenal das verbas trabalhistas não se vincula ao mês de competência da parcela, e sim à data em que esta seria exigível. Ou seja, a data de prescrição quinquenal não limita ao mês de competência, mas ela limita a data em que aquela parcela que tu estás tratando é exigível. Quando é exigível a parcela hora extra de abril? Quando é exigível a parcela hora extra de abril de determinado ano? É exigível, geralmente, a partir do 5º dia útil do mês subsequente. Então, a parcela hora extra de abril é exigível no 5º dia útil de maio. Quando é exigível o 13º de 2012? Em 20 de dezembro de 2012. Quando é exigível o 13º de 2013? Em 20 de dezembro de 2013. Assim eu pergunto para você, se eu tenho um empregado que começou a trabalhar em 2010, e esse empregado entrou com uma reclamatória trabalhista e o juiz disse, na sua sentença, que todas as parcelas anteriores a 2 de março de 2012 estariam prescritas. Todas as parcelas anteriores a 2 de março de 2012 estão prescritas. Aí a pergunta que fica, o 13º de 2012 é 10 dozeavos, porque eu passo a contar ele só a partir de março, então eu não conto janeiro, porque está prescrito, eu não conto fevereiro, porque está prescrito. Então eu tenho 10 dozeavos, de março a dezembro de 2012. Esse 13º é 10 dozeavos
ou ele é um 13º devido de 12/12, ou seja, ele é integral. Se a prescrição está em março, o 13º daquele ano é 10/12, ou ele é integral. Pela regra que eu li para vocês, ele é integral, porque a prescrição não vincula a data da parcela, mas sim a data em que é contada a parcela, mas sim a data que é exigível. E o 13º de 2012 é exigível em 20 de dezembro de 2012. A prescrição era quando? Era março. Dezembro está depois, então eu conto integral. Então eu tenho 12/12 de 13º. Se eu tenho 12/12, como que eu digo isso para o programa se eu quero seguir esta regra? Aí eu volto no programa e decido. Eu interrompo tudo na data da prescrição ou eu torno ela exigível de acordo com o vencimento? Se eu quero interromper tudo na data da prescrição, no momento que eu botar a prescrição, eu venho aqui e limito. Está limitado. Então, se a prescrição é março, é 2 de março, tudo que tiver antes de 2 de março, acabou com a prescrição. Agora, se eu quero seguir essa regra que eu estou dizendo para vocês, que é a regra que geralmente os tribunais seguem, eu marco a prescrição e deixo desmarcado a limitação. E aí o programa vai fazer tudo para mim. Entendido essa regrinha? Professor Adil, se tiver qualquer pergunta, a gente volta aqui, porque isso aqui é uma coisa um pouquinho mais complexa em cálculo trabalhista. Bom. O pessoal está tranquilo, sem problema, viu? O pessoal está tranquilo. Se tiver dúvida, eu interfiro. Também, tranquilo. Bom, agora eu tenho uma terceira regra muito importante, que vem desmarcada também. Zerar valor negativo, entre parênteses, padrão. Eu quero seguir esse padrão ou não. Sempre lembrando que a cada verba eu poderei trocar esse padrão. Bom, vamos voltar no nosso slide para a gente poder entender o que é essa opção zerar valor negativo. Carlos, o doutor Ivan está perguntando, as férias também? Isso também vai acontecer nas férias? Esse caso também vai... do 13º vale igualzinho para as férias, sempre levando em consideração que tu vai ter o período aquisitivo e o período concessivo. Então, as férias tu vai seguir pelo período concessivo. Mas como às vezes as férias já foram concedidas, então tu vai considerar se elas estão prescritas de acordo com a data que tu concedeu aquelas férias. Se elas estão antes ou estão depois da prescrição. Mas se tu não deu as férias, ela não foi concedida, aí então tu tem que levar em consideração que o período concessivo de férias, ele é 1 ano a partir do fechamento do período. Então, tu trabalhou o ano de 2012 integral, o empregador tem todo 2013 para considerar aquelas férias. Então, quando é que vai passar a contar a prescrição dela? Só a partir do final do período concessivo, só a partir do final de 2013 para umas férias que foi de 2012. Então, tu sempre vai ter, colega, se tu tiver 5 anos de prescrição, tu sempre vai considerar para as férias 6. Por quê? Porque tu sempre tem 1 ano a mais de prazo para conceder. Então, se a regra do 13º é 20 de dezembro de cada mês, a data de pagamento, de vencimento, para as férias vai ser sempre 1 ano a mais do período que tu tem para concessivo. Do período adquirido, tu tem 1 ano a mais para o período concessivo. Então, o período adquirido é o período que tu trabalha. Então, o período concessivo, 1 ano a mais. Então, sempre depois que tu trabalhou, tu vai ter 1 ano a mais para considerar as férias. Tu tem, então, 1 ano a mais de prescrição, na contagem da prescrição para as férias. Mas a regra se aplica igualzinho para as férias, para o 10º e para as verbas mensais. Claro, cada uma dentro dos seus respectivos vencimentos, né? Bom, voltando à nossa alternativa. Então, aqui eu estava na alternativa zera o valor negativo ou não zera. Está desmarcado. O que quer dizer isto?
Bom, no nosso slide aqui, tem assim, ó. Tem uma OJ do TST, então aqui já está um pouco mais firmado o entendimento, então já tem uma orientação jurisprudencial. Embora se saiba que o juiz de primeiro grau ou os tribunais regionais não são obrigados a seguir as OJs. Mas eles geralmente seguem as OJ. Então, a OJ que fala sobre isso é uma OJ, que quer dizer orientação jurisprudencial, da seção de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ela se aplica exclusivamente, neste caso aqui, às horas extras, mas não impede que tu use como analogia para adicional de noturno, para insalubridade, periculosidade ou outras verbas. Então, ela está direcionada para a hora extra, mas tu pode, de forma analógica, por analogia, utilizá-las. Então, diz assim, a dedução das horas extras comprovadamente paga, tida em juízo, não pode ser limitada ao mês de apuração, devendo ser integralmente aferida pelo total das horas extras extraordinárias quitadas durante o período imprescrito do contrato. Um exemplo, vamos lá, para a gente entender melhor. Vamos supor que em janeiro de 19, tu devia R$100 de horas extras. Aí tu foi lá no recibo, tem pago 105. Então, pela sentença, tu devia 100, mas o empregador já pagou 105. Então, tu tem um negativo de 5. Então, a condenação para aquele mês, ela foi inferior ao que foi pago no contrato. Então, foi pago a mais. Aí, é isso que o programa está te perguntando. Esse valor de janeiro que for pago a mais, eu zero ou eu compenso? Então, na OJ, eu compenso, porque a OJ diz a dedução das horas comprovadamente pagas, que aqui é 105, tem que ser reconhecida em juízo, não pode ser limitado ao período de apuração. Então, estes R$5 a mais, eu não posso limitar ao meu período de apuração, que é janeiro. Eu tenho que compensar no mês seguinte. Então, no mês seguinte, eu fui lá calcular, deu 120. Eu olhei no recibo, tem pago 110. Então, estou devendo 10. Se eu paguei a mais 5 no mês anterior e agora estou devendo 10, eu tenho que ir calculando o saldo. Aí, no mês de março, eu paguei a menos 15. Então, eu paguei a mais, a empresa pagou a mais 5, deveu 10 e deveu 15. Então, eu tenho que fazer o saldo é 20. 15 mais 10, 25. Com 5 que eu paguei a mais, eu estou devendo 20. Então, eu faço uma compensação. Tecnicamente, não é exatamente compensação. A natureza jurídica na relação, no direito do trabalho, de compensação, tem outro viés, mas eu faço, vamos sintetizar assim, ó, eu não posso zerar o que eu paguei a mais, eu tenho que abater o que eu paguei a mais em um mês dos meses seguintes. Então, eu vou sempre apurar o saldo final. E aí, eu vou dizer para o programa isto como? Deixando desmarcado isso aqui. Então, eu deixei desmarcado isso aqui. Tudo que foi pago a mais, ele vai fazer o ajuste e apurar o saldo. Então, atendendo a OJ 415, eu deixo desmarcado isso aqui. Então, como já tem uma OJ, como já tem um posicionamento firmado no Tribunal Superior sobre pagamentos a mais, ele vem desmarcado. Então, zerar o negativo, desmarcado. Bom, pessoal, agora eu lhe pergunto aqui, e os feriados estaduais? Considera? Está marcado, eu considero. E os feriados municipais, considero? Considero. Então, já está marcado ali, não preciso me envolver nisso. Mas aqui embaixo, ele te faz mais 3 perguntas. O que tu quer fazer com o feriado de carnaval? Do jeito que está aqui, o feriado de carnaval é considerado feriado.
Só que a gente sabe que oficialmente carnaval não é feriado. Carnaval não está previsto como feriado, a não ser alguns municípios que possam ter feito leis municipais. Mas na legislação federal e nas legislações estaduais, carnaval não é feriado. Então, se disser assim, olha, este cálculo não vai ter carnaval como feriado. Então, tu vem aqui, clica no vermelhinho e o carnaval não está mais. Tá? Agora, se tu olhou nos registros ponto e a empresa vinha considerando o carnaval como feriado, então o que tu faz? Tu deixa o carnaval como feriado. Se tu já tirou, é só abrir aqui na setinha, encontrar o carnaval e clicar no mais, ele volta, tá? Então, se eu quero tirar o carnaval como feriado, é só chegar aqui e clicar nesse vermelhinho e o carnaval passa a não ser feriado para o sistema. Sexta-feira Santa é um feriado religioso nacional, não, só se tu quiser tirar, não tem problema nenhum, ele já está aqui, a mesma coisa que Corpus Christi. Bom, decidir isso tudo aqui, tá certinho, é assim que eu quero limitar, projetar o aviso prévio, eu quero deixar desmarcado o valor negativo aqui, a carga horária é esta, o sábado é feriado, acertei isso tudo. Depois a gente vai voltar para falar sobre a última remuneração e maior remuneração, aí eu posso salvar. Quando eu salvar, o sistema aqui em cima vai me dizer, ó, salvado com sucesso em verde. Aí, quando eu salvar, o que eu tinha de 2 ícones, o sistema agora do lado já apresenta 3, né? Então, eu tenho cálculo, operações e as tabelas que eu tinha antes só cálculo e tabelas, agora já tenho operações. Nas operações, eu tenho liquidar, imprimir, fechar e exportar o cálculo que eu tinha antes, e no cálculo eu tenho toda essa série de opções aqui, né? Então, para nós fazer o nosso cálculo. Bom, parametrizei, então, os dados do processo, parametrizei os parâmetros, aí agora tem uma sequência. Essa sequência, pelo menos a inicial aqui, até o histórico, é importante eu seguir ela, né? Então, primeiro passo, eu vou em faltas, né? Então, agora eu vou parametrizar o que eu chamei de parâmetros do processo, né? Agora eu vou em faltas, né? Então, eu vou passar para os parâmetros de faltas. Olá, aqui é Carlos Martins. O que você achou desse material? Esse material faz parte da comunidade de perícia trabalhista. Temos uma aula a cada terça-feira, às 17h07. Se você quiser ver mais um material completo da comunidade de perícia trabalhista, clique no link abaixo e se inscreva e faça parte desta comunidade.